Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o efeito Doppler relativístico, conhecido na astronomia como redshift. Então, nós sabemos que o efeito Doppler acontece com ondas sonoras, né? E nós já conhecemos esse efeito, né? A variação da frequência da fonte em relação ao observador, quando afasta ou aproxima. Acontece também com ondas eletromagnéticas, só que aí requer o tratamento da relatividade especial. Em astronomia é conhecido como redshift, o desvio para o vermelho. Interessante que na década de 20, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando através do efeito redshift, analisando os espectros das estrelas dessas galáxias, verificando que tem um desvio para o vermelho, concluindo que o universo está em expansão. Na época foi um verdadeiro acontecimento histórico, né, na astronomia. O universo está em expansão, não é estático. O Einstein teve que abandonar a constante cosmológica lambda que ele introduziu na equação dele, que a equação dele previra a expansão do universo. E ele colocou essa constante para deixar o universo estático. Aí ele teve que abandonar, depois que Edwin Hubble descobriu que o universo está em expansão, observando o espectro das galáxias, devido ao efeito redshift do espectro das estrelas delas. Aqui o espectro do Sol, só para ter uma ideia, o Sol tem um espectro aqui, ó, tem várias linhas escuras, que são linhas de Fraunhofer, né? O gás, ele frio, ele absorve radiação que ele emitiria se tivesse aquecido. Então o Sol tem muitos elementos químicos, quando ele emite a radiação, nas camadas mais externas, mais frias do Sol, absorve a radiação correspondente desse gás. Então por isso que tem dezenas de linhas escuras aqui no espectro. O lado esquerdo é vermelho, o lado direito é azul. Fraunhofer descobriu, inclusive descobriu o elemento, o hélio, primeiro no Sol, para depois descobrir na Terra. Aqui o espectro da estrela Betelgeuse, gigante vermelha, 720 anos-luz da Terra. O raio é 887 raios do Sol, extremamente grande, né? As linhas escuras. Se tiver um desvio para o vermelho, essa região aqui é para a esquerda. Se tiver um desvio para o azul, blue shift, red shift. Como é que o astrônomo aqui na Terra infere a velocidade de uma estrela que se está aproximando ou afastando de nós? Ele compara com o espectro dos elementos aqui na Terra. Então ele vê um elemento conhecido da estrela, pode ser hidrogênio, hélio, cálcio, não interessa. Ele conhece aqui na Terra, pelo espectro ele sabe se está desviado para a esquerda ou para a direita. Aí ele infere que houve o efeito Doppler. Tem uma fórmula seguinte que a gente utiliza isso aqui, ó, frequência observada, frequência da fonte. Usando a intuição, imagina uma onda eletromagnética senoidal, se você aproxima do objeto, ela é como se fosse contraísse, né? A frequência aumenta. E se o seu objeto que está emitindo onda senoidal afasta da gente, a frequência estica. Então a frequência diminui, usando a intuição. Comprimento de onda, imagina uma onda senoidal, se o objeto está aproximando da gente, ele comprime, então o comprimento de onda diminui, ele está aproximando da gente. Se ele afasta, a senoidal ela estica, então o comprimento de onda aumenta, usando a intuição. Por que é importante usar a intuição? Porque facilita na regra dos sinais. A fórmula não é difícil em si, as regras dos sinais sim. E elas que podem, inclusive, ó, a frequência do observador e a frequência da fonte emitida. Vai ser mais aqui, quer dizer, a frequência observada é maior que a da fonte, significa o quê? Que o objeto está aproximando. Então esse valor aqui tem que ser maior que esse aqui. O numerador é maior que o denominador. Então aqui tem que ser mais, aqui tem que ser menos. Quando o objeto aproxima. Quando o objeto afasta, a frequência observada é menor. Então aqui o numerador tem que ser menor que isso aqui. Aqui tem que ser menos, aqui tem que ser mais. Você usando a intuição. Então fica fácil. Você sabe que a frequência observada tem que ser maior ou menor, vai depender se o objeto afasta ou aproxima da gente.
Então, aí você troca o sinal no numerador ou no denominador, usando a intuição. Em matemática e física, se você usar a intuição, muitas vezes ajuda, facilita de que você usar o rigor matemático, tentar descobrir o sinal. Muito complicado. Aproxima, diminui, não sei o quê. Então a intuição já diz, ajuda muito. Tem muito isso em física e matemática. Usando intuição, simetria, um monte de propriedade. Vamos usar aquela fórmula. Calcular a velocidade de afastamento da galáxia Hidra, que está a 200 milhões de anos-luz da Terra, usando o comprimento de onda dos átomos ionizados de cálcio, cujo comprimento de onda é 394 nanômetros, onde é desviado para 475 nanômetros. Quer dizer, o comprimento de onda aumentou, quer dizer, o objeto está afastando da gente, a onda está sendo esticada, o comprimento aumentou de 394 para 475. Então, naquela fórmula que tem a frequência, vamos usar o comprimento, substituir a frequência por comprimento de onda. Sabe que é inverso lá. A frequência de onda é C sobre lambda, frequência é C sobre lambda. Então aqui vai dar invertido, o lambda e o lambda da fonte. Se a fonte estiver aproximando, aqui tem que ser maior, né? O lambda observado, ele tem que ser, se a fonte aproxima, o lambda tem que ser menor. Então esse lambda aqui é menos, aqui é mais, né? O comprimento de onda, quando aproxima, ele diminui. Então aqui tem que ser menos, aqui é mais. Quando se afasta, aqui tem que ser mais, aqui tem que ser menos. Porque quando se afasta, estica a onda, o comprimento aumenta. No nosso caso aí, da galáxia. Então tem que ser mais aqui, menos aqui. Usando a intuição, já ajuda bastante. Determinar os sinais aí, se é mais ou menos, se é menos aqui ou se é mais. Isola do lado, joga para o outro, leva ao quadrado, para assumir que a raiz fica 475, os dados do problema, 394 ao quadrado, o nano cancela, 1 mais VC, 1 menos VC. Usando um pouquinho de álgebra aqui, você isola VC sobre C, e dá 0,185 C, que é a velocidade da luz, a aproximadamente 55.500 km por segundo, que essa galáxia Hidra afasta da gente, usando os átomos ionizados de cálcio, cujo comprimento de onda é 394 nanômetros aqui na Terra, mas ela é emitida lá. Nós observamos aqui um redshift, quer dizer, um deslocamento para a parte vermelha do espectro, que aumentou o comprimento de onda. Por quê? Esticou a onda, afastou da gente, estica. A intuição ajuda muito. Está afastando, o comprimento de onda está aumentando. É o redshift. Conclusão, esse efeito é uma grande ferramenta para a astronomia. O interessante é que existe uma galáxia que está aproximando de nós, a cerca de 300 km por segundo. Isso que é interessante. E a galáxia é de Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz da gente, e nesse caso ocorre o Blue Shift. É interessante, né? Porque todas as galáxias estão expandindo, se afastando da gente, e tem uma galáxia chamada de Andrômeda, é famosa, está a 2,5 milhões de anos-luz da gente, ela está aproximando da gente a 300 km por segundo. No caso, o espectro dela é Blue Shift, desviado para o azul. Isso que é interessante, mistério da astronomia, né? Quer dizer, as galáxias no Big Bang, né, quando as galáxias se formaram, elas se expandiram, o universo está expandindo até hoje. É interessante que as galáxias deveriam se afastar de nós, todas, mas tem uma que está aproximando da gente, e ela vai se encontrar com a gente daqui bilhões de anos. O Sol provavelmente já está no fim, né, vai incinerar a vida na Terra, não existe mais vida na Terra daqui bilhões de anos. Então, é isso aí. Agora, a galáxia de Andrômeda, ela é especial, ela está aproximando da gente. Tá aí a foto da galáxia de Andrômeda, 2,5 milhões de anos de luz da Terra, tem um Blue Shift. Como é que os astrônomos inferiram isso aí? Usando o espectro dela, das estrelas dela, viram que desloca para o azul. Contrário, né? São os mistérios da astronomia, que nós não sabemos o que são, tá bom? A astronomia tem muitos mistérios, que vão ser desvendados no futuro, quem sabe, né? Tá aí. E essa ferramenta importante, o Redshift ou Blue Shift, é importante para a astronomia aqui na Terra. Inferir as velocidades
de afastamento das estrelas da Terra ou de aproximação, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!